Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo eu gostaria de tratar sobre um assunto que eu creio que seja muito pertinente, que alguns irmãos volta e meia têm me perguntado, então que alguns irmãos têm procurado, na verdade, ler o texto e interpretar de forma adequada e apropriada para transmitir assim por meio da pregação à igreja. Então, eu gostaria de tratar muito especificamente hoje sobre o porquê nós devemos estudar a Escritura, e isso basicamente fundado em dois motivos. O primeiro é porque a Bíblia ela possui uma natureza que é uma natureza divina. Então, essa natureza divina da Bíblia, considerando que nós somos homens finitos e pecadores, fazem com que, ainda que Deus tenha falado de forma muito simples a linguagem dos próprios homens, para que aquilo que é essencial à salvação seja entendido, mas existem partes da Bíblia que são difíceis de serem entendidas pela nossa limitação no que diz respeito à espiritualidade. Nós somos seres caídos e temos uma dificuldade em compreender aquilo que em alguns momentos a Escritura aponta. O nosso próprio coração, a nossa mente corrompida pelo pecado tem uma tendência a se distanciar da verdade da Escritura e produzir pseudo-verdades que sejam conforme aos nossos desejos, o nosso coração. Então, esse é um dos motivos pelo qual nós devemos estudar a Escritura, que é o fato de que a Bíblia ela possui um caráter divino, sua natureza divina, e que nós, sendo pecadores, temos uma tendência natural, por causa do pecado, a nos distanciarmos do significado do texto por causa dessa corrupção do pecado. Então, nós temos uma tendência a militar contra a verdade de Deus exposta no texto. Um segundo motivo é exatamente o fato também de a Escritura possuir um caráter humano. Então, as palavras da Escritura são as palavras de Deus faladas por meio de homens. Então, esses homens eles viveram em uma época específica, eles tinham uma língua, um idioma específico no qual eles se comunicavam, existia um governo específico, existiam questões culturais muito específicas envolvidas, existiam uma diferença também, uma distância que a gente chama de distanciamento temporal, que nós estamos aqui no ano de 2022, e o primeiro livro foi escrito em meados de 4.000 anos, e o Novo Testamento, por exemplo, o último livro, Apocalipse, em meados de 2.000 anos de idade, de distância de nós. Então, esse distanciamento ele faz com que algumas partes da Escritura possam tornar-se obscuras para quem não tem acesso a um conhecimento da cultura, da língua e outros aspectos relacionados à época em si. Então, faz necessário que a gente se dedique ao estudo para conseguir transpor esse distanciamento temporal, cultural, entre outros distanciamentos que estão ligados à natureza humana da Escritura. Então, basicamente é isso. A gente precisa estudar para entender o texto, porque nós somos pecadores, então temos uma tendência natural a nos distanciarmos da verdade do texto, porque somos pecadores e às vezes queremos transformar a verdade do texto em mentira e criar uma nova verdade só para que ela seja palatável a nós mesmos. E o segundo motivo é porque, tendo sido escrita por homens, ainda que inspirados, mas Deus utilizou desses homens
por meio de sua própria língua, por meio de seus costumes, por meio de diversos aspectos que envolvem a própria natureza humana, ou seja, a própria humanidade. Então, são dois motivos básicos, né, que fazem com que nós devamos nos aproximar da Escritura, buscando de fato ter um conhecimento mais aprofundado dela, né? Conhecer a língua e os aspectos culturais, sociais, linguísticos da Escritura. Num próximo vídeo eu vou tentar exemplificar como que a gente pode se aproximar do texto, a tirar o melhor proveito possível dele. Lembrando que com isso eu não estou querendo dizer que o entendimento da Escritura ele é possível somente aos doutores, né, ou pessoas que estudam formalmente teologia. Mas o que eu estou querendo dizer é que há de fato passagens que são difíceis de se interpretar, mas que aquilo que é essencial à fé, aquilo que é essencial à salvação, é de fácil entendimento. Então os irmãos têm acesso a isso de forma muito simples, por uma simples leitura. Não estou dizendo uma leitura desleixada, mas uma leitura atenciosa e uma simples leitura da Escritura. Então, meu conselho, né, é que para que quando os irmãos forem ler e estudar a Bíblia, procurem orar para que o Senhor abra o entendimento, né, para que possa entender. Lembrando que uma das barreiras entre nós e o texto é exatamente o caráter divino, o caráter espiritual da Escritura. E também, né, uma boa dica é você ter várias Bíblias com traduções diferentes que podem lhe fornecer interpretações ou traduções que lhe aproximem mais do sentido real do texto. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.